Vamos então agora entrar na sessão de apresentações livres dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do tema de doenças de elevada carga e mortalidade. Recordo a estimada assistência que podem usar a função Questions and Answers QIA ali embaixo para colocar as questões aos oradores. Convido a investigadora Lara Guedes de Pinho, da Universidade de Évora, para moderar estas comunicações com mão de ferro. Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer em primeiro lugar a organização do evento pelo convite para moderar esta mesa de comunicações livres com o tema High Burden and High Mortality Diseases. Cumprimentar a Comissão Científica do CHRC, os palestrantes desta mesa e todos os participantes. Peço a todos os palestrantes que cumpram escrupulosamente o tempo máximo de 10 minutos para a sua apresentação. Serão avisados quando faltarem 2 minutos para terminar. Peço desde já desculpa pelo meu inglês, farei o melhor possível na apresentação dos temas das comunicações livres. Passo então a palavra, sem mais demoras, a Catarina Gonçalves, que nos irá apresentar o tema Cardiac Rehabilitation, the Impact of High Intensity Interval Training versus Moderate Continuous Training in Phase 3 Preliminary Results. Pode... Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Catarina Gonçalves, sou aluna de doutoramento da Universidade Humana pela Universidade de Évora. Sou também bolseira pela FCT, bolsa de doutoramento. E antes de mais de passar à minha apresentação, queria também agradecer a oportunidade que estão a dar de apresentar o meu trabalho. O meu trabalho insere-se na minha tese de doutoramento e intitula-se por Reabilitação Cardíaca, um impacto do treino intervalado de alta intensidade, mais conhecido como HIIT, versus o treino contínuo moderado na fase 3 da reabilitação cardíaca. E são resultados preliminares que ainda estamos a realizá-lo no momento. Ok, então fazendo um breve enquadramento, as doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte em todo o mundo. Estima-se que morrem 17,5 milhões de pessoas todos os anos, vítimas de doenças cardiovasculares. Também em Portugal morrem, também é a causa número 1 de morte, e morreram 32 mil pessoas por doenças cardiovasculares em 2017, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o que equivale a 29,7% de todas as mortes. E também, como vemos aqui nestas duas figuras, na primeira, também o Lancet, em 2016, mostra que em todas as causas de morte, as doenças cardiovasculares são as que mais têm a maior fatia, digamos. Morreram 37 mil pessoas, mais do que as doenças respiratórias ou as neurológicas, ou então também todos os cancros, também foi maior, mais alto. Em termos de regiões em Portugal, a taxa de mortalidade, como podem ver, neste caso por doença isquémica do coração, é na região do Alentejo, com uma grande fatia, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Por isso, nesta medida, a prevenção primária e secundária contra as doenças cardiovasculares e também as suas complicações é fundamental, é muito importante. Aqui entra também a reação cardíaca como a prevenção secundária, também muito importante, não só para aumentar a qualidade de vida dos doentes cardíacos, mas também para dar autonomia e confiança. Mas infelizmente Portugal recruta menos de 5% desses doentes cardíacos para um programa de reabilitação cardíaca, que está também muito abaixo da média europeia, que é de 30%. Além disso, existe outro problema, que é o desfazamento de centros de reabilitação cardíaca em Portugal. Só existe em Lisboa, no Porto, e existe um centro em Faro. Portanto, o objetivo do meu trabalho é comparar o efeito do treino intervalado de alta intensidade, mais conhecido como HIIT, com o treino contínuo de intensidade moderada, que é o treino tradicional, normal, nos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares em pacientes com doença arterial coronária na fase 3 da reabilitação cardíaca. Portanto, este estudo surge numa parceria entre a Universidade de Évora e o Hospital Espírito Santo de Évora. Foi feito em Évora, onde os critérios de inclusão foram doentes com doença coronária, com idade inferior a 80 anos, com mobilidade
que aceitassem então o consentimento informado em participar nos dois programas, num dos dois programas, e não tivessem feito atividade física antecedente, 3 meses antecedente da revolução cardíaca. Em termos de desenho de estudo, em primeiro lugar, houve uma reação médica no Hospital do Espírito Santo de Évora para a fase 3. Depois, esses pacientes primeiro faziam uma prova de esforço para garantir que podiam então participar em algum dos grupos, ou seja, que não houvesse riscos, não houvesse isquemia no coração. Depois há uma seleção aleatória controlada para um dos grupos, para o grupo experimental 1 ou 2, ou seja, para o treino contínuo moderado ou então para o IT. Depois fazemos a avaliação inicial dos fatores de risco, nomeadamente a aptidão cardiorrespiratória, a atividade, o nível de atividade física e de sedentarismo através da acelerometria, a composição corporal através do DEXA e vimos também o perímetro da cintura. Pronto, depois eles iam então aleatoriamente para um dos grupos. A intervenção é de 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio mais ou menos, é feito na passadeira. Eles são todos monitorizados. Depois das 6 semanas há uma reavaliação para verificar se efetivamente eles melhoraram esses fatores de risco, e depois há um follow-up aos 6 e aos 12 meses, porque para além de querermos melhorar os fatores de risco, queremos também mudar os estilos de vida dessas pessoas. Portanto, em termos de intervenções, como disse, é feito na passadeira, eles estão monitorizados, são 3 sessões por semana, durante o total 1 mês e meio, é supervisionado, e na intervenção do IT tem um aquecimento de 10 minutos, de 5 a 10 minutos, onde rondam uns 50 a 70% da frequência cardíaca máxima. Depois são 4 períodos de 4 minutos com 1 minuto de intervalo de recuperação, ou seja, durante os 4 minutos, os períodos de 4 minutos, eles andam em alta intensidade, entre 85% a 95% da frequência cardíaca máxima. Depois tem a recuperação ativa de 1 minuto, em que andam entre os 70% da frequência cardíaca máxima, e depois tem um período de retorno à calma de 3 a 5 minutos. No treino contínuo moderado, o treino tradicional, tem exatamente o mesmo aquecimento e o mesmo retorno à calma. O que difere é o treino propriamente dito, que é contínuo, e eles andam entre os 70% a 75% da frequência cardíaca máxima. Em 2 minutos? Não, de falar no... tem... 2 minutos para terminar. Diga? 2 minutos para terminar. Pronto, o que equivale a 27,5 minutos mais ou menos, para igualar o gasto calórico do IT. Pronto, e eles vão ao longo da sessão, a carga de trabalho, frequência cardíaca e a escala subjetiva de percepção de esforço são registados ao longo da sessão. Em termos de resultados, rapidamente, este gráfico mostra as diferenças entre a pré e a pós-intervenção, mostrando o efeito Cohen, onde verificamos que o IT promoveu efeitos benéficos em todas as variáveis, mostrando um efeito moderado no perímetro da cintura e na insulina, um grande efeito na diminuição do comportamento sedentário, nos triglicerídeos, e um efeito muito grande no aumento da aptidão cardiorrespiratória e no colesterol total. Já o treino contínuo moderado teve efeitos também benéficos, mas muito mais abaixo do que o IT, mostrando um efeito moderado na diminuição do comportamento sedentário e um grande efeito no aumento da aptidão cardiorrespiratória e na diminuição do colesterol total e dos triglicerídeos. Então, em termos de conclusões, embora que sejam ainda resultados preliminares, estes resultados mostram, ou melhor, reforçam a eficácia do exercício em altas intensidades, do IT, neste tipo de pacientes. E uma intervenção de curto prazo, baseada tanto num tipo de exercício como no outro, promove efeitos benéficos nos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares. Obrigada pela atenção. Muito obrigada pela sua apresentação. Pode, por favor, retirar a tela e passávamos de imediato à apresentação de João Madruga Dias, que nos vai apresentar a comunicação First Stage
of radial study enhancing clinical diagnostics in rheumatology using ultrasonography. Olá, bom dia a todos. O meu nome é João Madruga Dias, eu sou médico reumatologista e estudante de doutoramento na Nova Medical School e parte integrante do CHRC. Eu preparei esta apresentação em inglês para que todos os presentes possam acompanhar e vou passar então agora a falar em inglês, agradecendo de antemão a oportunidade do CHRC que me deu de apresentar este estudo. So the first stage of the radial study basically it's enhancing clinical diagnosis in rheumatology using ultrasonography. So this is something actually new. And the next slide will probably be a little bit overwhelming, but it will show what ultrasonography is to rheumatologists. So basically this became our stethoscope. You can see above here that we can diagnose tenosynovitis using a probe in the patient's joints. We can diagnose synovitis, arthritis in the patient, and actually see, as you see these flames, that if the patient has an active synovitis, we can detect gout that you see here with a double contour. We can detect chondrocalcinosis, which is this calcification inside the cartilage. And all this also has a prognostic value. So if we check here in 2009, this patient had an inflamed joint, and here it's the X-ray. 4 years later, this joint became like this, totally destroyed. And ultrasound gave us this predictive value when evaluating the patient. Now, with all this added value in the diagnosis and follow-up of the patients, you would expect ultrasound to be more widespread. But this is the reality. Very few recommendations propose how to integrate ultrasound in rheumatology clinical practice. The diagnosis of inflammatory arthritis, including rheumatoid and psoriatic arthritis, do not include ultrasound. And the role is simply providing confirmation of synovitis. In polymyalgia rheumatica, it is included, but it's optional. And in CCPD disease, it's promising, but it's not there. Only in gout, it's been included in the current assessment and classification criteria. So there's room for development. So we decided to create this collaborative initiative between the ultrasound study group of the Italian Society of Rheumatology and Portuguese ultrasonographers, elaborating a clinical and ultrasonography compositive diagnostic algorithm that will evaluate the performance of this approach, that is clinical, laboratory, and ultrasound, in the differential diagnosis of the main inflammatory properties. So basically, what methods will we use to do this? First, a systematic literature review that will develop a first set of statements. Those statements were modified and according to ultrasound expert opinions in a Delphi exercise. 6 web-based platforms, and one of the platforms was called 1000 Minds, were divided by pathology and were submitted to all members of the ultrasound study group. So basically, we used a systematic review of the literature. Statements were modified according to ultrasound. A platform called 1000 Minds, it's an online platform, was used to divide by pathology and submit to all members of the ultrasound study group. Each survey had a different variables from age, gender, symptoms, number of involved joints, and serologies, and all these results were meshed and ranked into different variables into a flowchart, and they construct a diagnostic algorithm. And basically, these are the variables: demographic, the age, under or over 50, the sex, the clinical ones, the current symptoms, the symptom duration, over or under 3 months, and the number of involved joints, monoarticular, oligar, or poly, so all of the joints. And the serologies, rheumatoid factor or anti-citrullinated protein antibody, which are very specific, and acute phase reactants, which are more broad. All these were applied and were constructed in this. So this is the algorithm. And this algorithm allows you, for example, if you have a patient that comes into your clinic, he has a rheumatoid factor that is negative, he has no reactants whatsoever, and he's under 50, he probably has psoriatic arthritis. But for example, if it's a patient that has a positive rheumatoid polyarticular involvement, you check the age, under 50, probably RA or PSA. You have to differentiate between these two. Basically, the methods will include a multi-center international mixed design that is retrospective, cross-sectional, prospective, and
and that will evaluate the diagnostic accuracy of this algorithm. Patients that are referred for their rheumatology appointment for the first time that sign the consent and take blood. This is basically what you do in clinical practice, excluding the patients that obviously have a previous diagnosis. What we'll do is we'll assess the patient using ultrasound and use a different set of joints according to each disease. Based on the clinical and lab results, we'll basically make a group of possible diagnoses as we've seen with the algorithm, and then each sonographer will perform this associated scans. So this sounds complex, but for example, rheumatoid arthritis will scan the 2nd to the 5th MCP joints, the wrists, and the joint of the feet. If we go for PMR, we'll scan the shoulders. So basically, depending on what the patient might have, we'll do the ultrasound scans, and we'll have a timeline. So at phase 1, it's demographics, laboratory, and clinical diagnosis. Then the algorithm comes in, we'll do the ultrasound, and at a later stage, we repeat this. And we'll check if the final diagnosis is according to the algorithm, and if ultrasound actually helped to get to the final diagnosis. So basically, so far, we've constructed the clinical and ultrasonographic algorithm, including 6 main pathologies. We created a registry, which is both clinical and ultrasonographic. And right now we're recruiting. And we have 60 participating centers in Italy and 7 already in Portugal. And basically, we're now collecting the data. And this study will allow to better integrate ultrasonographic data in the diagnosis of rheumatic diseases, use a novel algorithm to better diagnose patients that have these rheumatic diseases, allow an international cooperation and involvement for all stakeholders, and at the same time, it will launch the basis of rheumatology ultrasonographic international database, something that is new and never existed before, and that can be expanded toward further studies. So probably it will have more to come in the future. Well, thank you for your attention, and sorry for the internet disturbances whatsoever. Obrigado. Muito obrigada pelo cumprimento do tempo. Peço-lhe então que retire a tela e relembro todos os participantes que podem ir colocando questões na função Q&A deste webinar que se apresenta no lado inferior do Zoom. Passo agora a palavra então a Helena Soares, que nos vai falar sobre Advancing Health through Human Immunology. Muito bom dia a todos. A minha apresentação também será em inglês. I would like to start by thanking the organizers for giving me the opportunity to talk at this meeting. And my name is Helena Soares. I am the group leader of the Human Immunobiology and Pathogenesis Laboratory at Nova Medical School. And today I will give you an overview of the projects that my team has been developing for the past few years on advancing health through human immunology. And when one thinks about immunology, one often thinks about mice models, and in fact, mice have been very useful in identifying crucial pathways that regulate the immune response. However, it has become clearer and clearer that mice models do not fully recapitulate human disease, and as importantly, they have not been as productive as one would hope for in producing actionable intelligence with which to treat and diagnose patients. And this occurs at 2 levels, this deficit. One, drug targets that have been identified in mice sometimes completely fail to show any effect in humans, and the other factor is other drug targets that are productive in mice when translated to humans give rise to severe side effects. So what we do in the lab, we use the best model possible to study human disease, that is the human itself, and we address clinically relevant questions with the purpose of unveiling organ-specific mechanisms underpinning both immune protection, think about vaccines, but also chronic inflammatory diseases. And in this setting, we do that by establishing collaborations, and we have ongoing collaborations with several hospitals in the Lisbon area.
Our approach is a human-centered one, and it lays strongly in a strong collaboration with the clinicians, and we require comprehensive and complete clinical data. We then go on to identify, to unveil the mechanisms of disease in the specific organ affected, and this is really important because it allows us to achieve the endpoint, that is to identify novel and better drug targets specific for the disease. However, we do not limit ourselves to the organ in question. We also look into the blood, and once we phenotype the immune cells that are specific of the disease in a given organ, we look for the counterparts in the blood, and this allows us to identify biomarkers and markers of therapeutic efficiency in the blood that is a much more accessible compartment to use in daily clinic. It is easy to understand that the immune response in healthy individuals must be different from the immune response in sick individuals. However, something that is often underappreciated is that there are huge immune variations in humans depending on their developmental stage. So the immune response in children is not the same as the immune response in adults. Within adults, men and women have completely different immune responses. Women, depending if they are pregnant or not, also show altered immune responses. And of course, as we age, our immune system ages with us. So in the lab, we established this comprehensive framework in which we want to know how the disease affects the immune system, how the immune system affects the disease, but interpolating always this immune variation that occurs during human development. And we do this by having specific and particular projects to each developmental stage. In children, we have been using tonsils in order to identify and to target T-cell populations that can increase vaccine efficacy. And we have been collaborating with Hospital Estefânia, CUF Infant Center, and Hospital de Luz in this project. It has been known for a very long time that men and women have different immune responses. However, the reasons why I've remained a bit neglected by research, and in the lab, this is a main research avenue. We really want to know how the immune response is differently regulated in men and human by addressing the crosstalk between sex hormones and genetic factors. As models, we use both healthy individuals, but also individuals undergoing diseases, viral infections, or chronic inflammatory diseases that have different manifestations and pathologies in men and in women. This is done in collaboration with CUF Infant Center, Hospital Fernando Fonseca, and Hospital Ilhas Muniz. Another aspect or a corollary of the fact that women have different immune responses than men is during pregnancy, in which the mother has to tolerate the fetus while fighting infection. And we have been addressing this in two different projects that are more abrangent than what I'm going to speak here, but this is the part that we are heading. So we are heading how the immune response occurs in pregnant women in response to either CMV infection or to SARS-CoV-2 infection. And this is in collaboration with CUF Infant Center and Maternidade Alfredo Costa. Lastly, it is often assumed that as we age, the immune system becomes unresponsive. And this is partially true, but it's definitely not the whole picture. So the aging of the immune system is more complex than the loss of efficiency. And we are looking into this, and especially we are looking into aging in women, both at the steady state and upon viral infections. And of course, this year has been a very atypical year. And we thought that we could use in the lab all our knowledge in
human immunology to serve the community. And we developed in the lab a homemade serological assay to detect the people that had been exposed, the seroconverters, to SARS-CoV-2, and to see how much the virus had disseminated in the community. And as community, we use the Nova collaborators community. And what we saw was that around 3% of the Nova collaborators had antibodies specific for SARS-CoV-2 in late June, early July. Oops. So I would like to acknowledge all the patients that collaborated in this study. I would like also to acknowledge all the present and past collaborators of my lab, that whose work contributed immensely to the data that I showed here. I've been thanking the collaborators on the clinical side throughout the presentation, and I would like also to thank the funding. And I would like to thank you for your attention. Muito obrigada pela sua apresentação. Volto a relembrar os participantes que podem e devem ir colocando questões na função Q&A deste webinar. Passo então a palavra de seguida para o Luís Antunes Gomes, que nos irá apresentar a comunicação Can Primary Healthcare for Low Back Pain Benefit from a Risk Stratified Model of Care? Ok, então o meu nome é Luís Gomes. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e dar os parabéns à comissão organizadora deste evento pelo rigor e qualidade que puseram na sua organização. A minha apresentação de hoje tem como título Can Primary Healthcare for Low Back Pain Benefit from a Risk Stratified Model of Care? Esta apresentação decorre de um projeto financiado, que é o projeto SPLIT. Foi promovido pelo Instituto Politécnico de Setúbal, pela Nova Medical School, pela IRS de Lisboa e Val do Tejo e pelo ACES Arrábida. A lombalgia é um problema de saúde pública. Em Portugal, esta condição representa a condição de saúde que apresenta uma maior carga global. Apesar do seu prognóstico ser favorável, nós sabemos que o impacto desta condição está associado à elevada incapacidade associada a uma minoria dos utentes, que são aqueles que apresentam lombalgia persistente ou incapacitante, ou a frequentemente denominada lombalgia crónica. Abordagens que tentem promover aquilo que é a prevenção do desenvolvimento desta lombalgia persistente têm sido sugeridas como promissoras para diminuir a carga associada a esta condição. Um dos modelos que têm sido sugeridos para a abordagem à lombalgia é precisamente o modelo estratificado. Este modelo baseia-se na estratificação dos utentes de acordo com o seu risco para o desenvolvimento de lombalgia persistente, sugerindo diferentes níveis de risco e diferentes tipologias de tratamento, de dose e complexidade crescente de acordo também com o risco dos utentes. Este modelo demonstrou ser mais efetivo e custo-efetivo do que a prática usual ao nível dos cuidados de saúde primários no contexto do Reino Unido. Desconhece qual é que é a efetividade deste modelo ao nível do contexto português. E é então que surge o projeto SPLIT. O projeto SPLIT foi organizado de forma sequencial, em que numa primeira fase os utentes foi tirada uma fotografia àquilo que é os resultados clínicos da prática usual ao nível dos cuidados de saúde primários. Os investigadores não alteraram nada daquilo que é a prática dos médicos de medicina geral e familiar. Depois foi implementado um programa de intervenção, de formação a médicos de medicina geral e familiar e fisioterapeutas para a implementação de um novo modelo de tratamento, que é o modelo estratificado. Depois, na terceira fase, foi então implementado no terreno este modelo estratificado, o modelo SPLIT, e por último foram comparados aquilo que são os resultados obtidos, por um lado pelo modelo de prática usual e por outro pelo modelo SPLIT. E são os resultados desta comparação que eu vos vou apresentar em diante na minha apresentação. O objetivo deste estudo foi então comparar a efetividade do modelo de prática usual com um modelo estratificado na redução da incapacidade em utentes com lombalgia ao nível dos cuidados de saúde primários.
Foram recrutadas 2 coortes de utentes com lombalgia, coortes sequenciais e independentes, em 7 unidades de cuidados de saúde primárias, dos cuidados de saúde primários. O recrutamento dos participantes era realizado na sua totalidade pelos médicos de medicina geral e familiar, que ao diagnosticarem um utente com lombalgia não específica, referenciavam de imediato esse utente para o projeto SPLIT. Relativamente aos outcomes, medimos os outcomes na baseline, aos 2 e aos 6 meses. No que toca aos resultados, trazemos os resultados apenas daquilo que é o follow-up dos 6 meses. Em termos de outcome primário, consideramos a presença de lombalgia persistente e incapacitante, enquanto que, em termos dos outcomes secundários, consideramos a incapacidade funcional, a intensidade da dor e a percepção global de melhoria reportada pelos utentes. Ambas as coortes tiveram uma duração de 8 meses. No que toca à coorte do modelo de prática usual, recrutámos 115 participantes, dos quais 104 permaneceram até ao último follow-up, e mais uma vez para esta coorte não foi aplicada qualquer intervenção para além daquilo que é a prática usual dos médicos de família. No que toca à coorte do SPLIT, foi então implementado um novo modelo estratificado de referenciação e tratamento de fisioterapia de acordo com o risco dos participantes, e recrutámos 174 participantes na baseline, dos quais 150 permaneceram até aos 6 meses de follow-up. No que toca às características de ambas as coortes, não encontramos diferenças estatisticamente significativas nas características sociodemográficas da baseline. O mesmo não aconteceu para as características clínicas, onde encontramos aqui algumas diferenças entre ambas as coortes, no que toca às características clínicas, nomeadamente na dor referida para o membro inferior, no perfil de risco, na incapacidade, intensidade da dor e qualidade de vida relacionada com a saúde. Estas diferenças estatisticamente significativas entre ambas as amostras foram tidas em consideração depois na análise dos resultados que vos vou apresentar de seguida. No que toca aos outcomes de efetividade, verificamos que 6 meses após a baseline, 54% dos participantes que receberam o modelo de prática usual apresentam ainda lombalgia persistente e incapacitante. Quando comparamos no mesmo follow-up, 6 meses após a baseline, apenas 17% dos utentes que receberam o modelo SPLIT apresentam então este mesmo outcome de lombalgia persistente e incapacitante. No que toca então à análise das estimativas de efeito, verificamos que o modelo SPLIT está associado a uma redução de 79% na probabilidade dos utentes apresentarem lombalgia persistente 6 meses após a avaliação, quando comparado com o modelo de prática usual. Relativamente à incapacidade funcional, os utentes que receberam o modelo SPLIT apresentam uma probabilidade 3,5 vezes superior de apresentarem uma melhoria ao nível deste outcome, quando comparado com aquilo que é a prática usual. Relativamente à percepção global de melhoria reportada pelos utentes, verificamos que aqueles que receberam o modelo SPLIT apresentam uma probabilidade 2,4 vezes superior de apresentar uma melhoria para este outcome, quando comparado com o modelo de prática usual. Não foram encontradas diferenças relativamente à intensidade da dor. Como conclusão, gostaria de concluir esta apresentação com um dos resultados que é mais importante para nós. O modelo SPLIT está associado a uma diminuição de 80% naquilo que é a probabilidade das pessoas apresentarem lombalgia persistente e incapacitante aos 6 meses, quando comparado com a prática usual. Temos ainda uma análise de custos em curso para verificar se, para além da efetividade, o modelo SPLIT é também mais custo-efetivo. Obrigado pela vossa apresentação. Muito obrigada pela apresentação do seu trabalho. Peço-lhe então e passamos então à próxima comunicação, que será apresentada por Saba Abdulghani e com o tema da Implementation of Shane Biobank at Nova Medical School.
Good morning, ladies and gentlemen. My name is Saba Abdul Ghani. I'm the coordinator of the Comprehensive Health Biobank chain at CHRC. This morning, I would like to present our implementation plan within Nova Medical School. So, as you know, we are one of the main specialized support offices within the CHRC infrastructure. To those who are not familiar with the biobanking functionality, there are basically key instrumental infrastructures for biomedical research tackling all facets such as prevention, diagnosis, treatment, and monitoring of disease progress. Their sole function is to collect, store, manage, and distribute large collections of these biospecimens along with their respective clinical data. Therefore, biobanks can be considered as legal custodians of these collections and hence can provide a very rapid access for researchers to these biospecimens within an ethical and legal framework. The real value, however, lies in the number of very high quality biospecimens collected to make them, along with the respective data, to make them fit for use for researchers and the research community at large. These biospecimens are usually collected during participants' recruitment studies, diagnosis, surgical procedures, during autopsies, and they can be collected from people with disease conditions or from healthy people, always with informed consent of all participants. So therefore, our mission and vision are very simple. In the first place, our vision is to be a national reference point for the advancement of biomedical research in the area of health promotion and chronic diseases. And our mission is to provide a supporting pillar for the research community within CHRC and at large in the field of chronic diseases to advance research for new therapeutic strategies with a significant impact on public health. Chain is approved, obviously, by the Nova Medical School Ethical Committee, and we are authorized by the Portuguese National Commission for Data Protection, and we do all our procedures and practices within the new EU General Data Protection Regulation that was launched in May 2018. Our specific objectives are very clear. We intend to collect a wide range of human biospecimens with the relevant clinical data in relation to chronic disease, manage our existing collections for use in research projects that will add value to health promotion, maintain and optimize quality management system to ensure the highest possible quality control and quality assurance of our biospecimens, as well as our biobanking practices and processes. We provide obviously support to researchers working with these biospecimens, such as standard operating procedure development, study design, medical questionnaire development, etc. And also one of our objectives is to join the European Biobank and Biomolecular Research Infrastructure. What makes us unique is that we are in a position to focus on chronic diseases due to the nature of research activities carried out at SEDOC, where we are physically based, by CHRC and iInnova for Health members. And these are focused on thematic research lines to do with the health promotion, lifestyle and healthcare, and high burden and high mortality diseases, as well as cardiometabolic disorders. We are going through three implementation phases. Phase one, we have already completed, and that's to do with approval of the Ethics Committee of Nova Medical School, obtaining funding through the FCT, and maintaining our own collections that already exist. Our second phase, which is ongoing, is to do with the acquisition of equipment, data management systems such as LIMS software, physical space availability, sub-development, and dissemination of our biobank within the research community. The third and final stage, which is in preparation, is obviously to be able to fully operate and to receive new collections and provide services to researchers, and obviously actively seeking industrial sponsorship. Our own current collection, we have three collections currently stored at our biobank. The largest is the epirhematology PT collection with over 32,000 specimens, followed by the bone collection with over 4,800 specimens, and our most recent and somewhat modest collection of the COVID serology that was collected in collaboration with Nova Medical School during the survey in June and July.
very quickly to go through our governance. We are made of an executive committee, which is the Biobank coordination, that basically is responsible for daily activities and the running of biobank operations. We also have an external advisory board that advises on analysis of research requirements and demands, identify potential collections to be stored at the biobank, analysis and advice on non-active collections, and so on. We also have a technical committee that is responsible for overseeing operations of the biobank, daily activities such as standard operating procedures development, quality control and assurance, data protection, and so on. Our scientific committee, which is made of academic research members, experts in the field of chronic diseases, will oversee project evaluation of the biospecimens and data access, assess the quality and progress of the biobank activities, evaluate biobank annual report and activity schedule, and so on. Our ethical committee is there to assess the qualification of the requesting PI or the research team, assess the methodological, ethical, and legal aspects of the proposed project, and ensure compliance with biospecimen traceability. Our workflow is very simple. We have an inflow where we receive new collections or existing collections from internal and external researchers, and these will have to follow a specific line of requested documents where the researchers have to submit a copy of the informed consent, ethical committee approval, respective clinical data, type of specimens they would like to store with us, and the storing conditions, and so on. Our AdFlow, which is basically given access to the collections that we have, whether they are their own collection of collections deposited in our biobank, again, will have to follow a procedure where the requesting researcher will submit a project that will be assessed and evaluated by our scientific committee. And then after requesting documents, an approval or disapproval will be communicated with the requesting researcher. Our future strategies and sustainability is to provide, on top of the storage of the collections, to provide services such as biospecimen processing, data analysis, electronic and physical security of all the samples, compliance with ethical and legal requirements. And in terms of funding, we are actively seeking national and international funding. We will be participating in the Horizon Europe that will be launched in January 2021. Strong collaborations with internal, external researchers, and to have and to develop our own research line within the biobank. In summary, I would like to just say that the biobank is available to all researchers, whether they are based in Portugal or outside of Portugal, part of a university or government or industry. They all will have to go through the same application and approval criteria. We ensure confidentiality and anonymity of all participants, and we maintain these data up to 5 years after the end of the study. All participants will have to sign a material deposition agreement as well as a transfer agreement for accessing or depositing their samples with us. These services and acquisitions may incur some charges, which will be decided upon by the advisory and scientific committees. We are the legal custodians of these specimens that are stored on our premises, and we require all researchers acquiring our services to acknowledge us in their publications. I thank you very much for your attention. Muito obrigada pela sua comunicação. Agradeço só que retire o compartilhamento de tela. Agradeço então a todos os palestrantes pelas excelentes apresentações. Tivemos nesta mesa temas muito interessantes na área da investigação em saúde e conseguimos cumprir o tempo, então todos de parabéns. Passámos então pelos temas de reabilitação cardíaca, temas na área da reumatologia, da imunologia, implementação de um programa na dor lombar, implementação do Shane Biobank da Nova Medical School. Irei então fazer duas questões que me chegaram entretanto para concluirmos esta mesa e podermos passar à seguinte. Questiono Catarina Gonçalves como foi efetuado o ajustamento da intensidade do treino à terapêutica farmacológica dos participantes. Tem a palavra. Como foi? Pode repetir, se faz favor? Sim, claro. Como foi efetuado o ajustamento da intensidade do treino à terapêutica farmacológica dos participantes? Nós
monitorizamos através dos cardiofrequencímetros e a terapêutica, os medicamentos, nós questionamos às pessoas o que os medicamentos estavam a tomar. Não sei se... Ai, peço desculpa que eu não liguei o vídeo. Basicamente, não sei se estou a responder à questão totalmente como queriam. Certo, penso que sim, e, portanto passaremos então à próxima questão, que vai para Luís Antunes Gomes, com a questão: tem-se comprovado que o modelo split é eficaz e apresenta ganhos em saúde com este projeto de investigação. Questiona então se prevêem a aplicação do programa na prática clínica e de que forma pretendem desencadear esse processo. Antes de mais, obrigado pela pergunta. O modelo Split está já implementado ao nível do agrupamento de centros de saúde da Arrábida, que foi onde ocorreu primariamente o projeto Split. Também já foi disseminado para outro ACES, que é o ACES do Arco Ribeirinho, e temos também outras propostas para alargar e disseminar a implementação deste modelo de cuidados em mais agrupamentos de centros de saúde, que é onde este serviço, que é onde este modelo foi desenvolvido. Muito bem. Tem havido boa recepção por parte dos profissionais à implementação desse modelo, dos profissionais dos cuidados de saúde primários, ou sentem alguma dificuldade após a apresentação do programa de investigação com resultados em saúde, sentem alguma dificuldade ou resistência nessa aplicação do programa, ou sentem receptividade na aplicação do mesmo nos diversos cuidados de saúde primários? Nós sentimos muita receptividade à implementação deste modelo nos diferentes sítios onde o implementamos, porque é uma resposta integrada que utiliza recursos humanos e materiais que já existem dentro dos cuidados de saúde primários e que, portanto, todos beneficiamos, mas principalmente quem beneficia mais é o próprio utente. Portanto, a receptividade máxima por parte de todos os parceiros onde já implementamos este modelo. Muito obrigada. Questiono então os outros participantes sobre a mesma questão, portanto, se prevêem a implementação dos vossos projetos na prática clínica, aqueles que fizer sentido esta questão, é claro, e se é fácil e sentem receptividade dos profissionais da prática clínica, se sentem alguma resistência, que estratégias têm implementado. Portanto, se alguém quiser responder a esta questão ou a outra, ou fazer algum comentário, isto ainda temos aqui uns minutinhos. Eu, no meu caso, o que eu posso referir é que todo o projeto era suposto ter começado um pouco antes, mas que não se conseguiu efetivamente começar por causa da pandemia. Era ter-se começado precisamente em abril, que foi quando rebentou tudo, e que tem sido complicado, especialmente talvez mais complicado do que nós. Mas futuramente é uma questão de tempo, vamos ter os resultados e a implementação vai depender dos resultados. Se o algoritmo for um algoritmo que seja eficaz e que seja vantajoso, a vantagem até poderá ser em aplicações de inteligência artificial em que segue-se o esquema do algoritmo com a informação que os clínicos colocam e dá-nos uma probabilidade de doença, por exemplo. Agora neste momento, acho que os estudos clínicos vão demorar um pouco mais de tempo por causa da situação atual. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário ou eventualmente até fazer questões a outros participantes daqui dos palestrantes que estão na mesa? Alguém mais quer fazer algum comentário ou responder a alguma questão ou questionar o outro palestrante sobre os seus projetos? Já agora, ainda sobre a sua pergunta, gostava também de responder. No nosso caso, nós gostávamos de implementar a reabilitação, que, como vimos, é algo muito importante e fundamental e não existe cá na região do Alentejo, e mesmo em Portugal existe muito poucos centros, só é mesmo em Lisboa, Porto e um centro em Faro, e pronto, e também com a pandemia tem sido um bocado complicado, também são doentes de risco, mas estamos
a conseguir contornar as dificuldades e é um serviço muito importante e as pessoas sentem mesmo falta e sentem mesmo que necessitam, porque elas, quando têm um infarto ou outra complicação cardíaca, sentem muito receio, podem desenvolver ansiedades, depressões, então é muito importante ter esse acompanhamento, não deixar as pessoas depois do hospital, pronto, terem o tal acompanhamento é muito importante também para não ter outras reincidências de outros episódios. Muito obrigada. Exatamente, portanto, o treino, além de pertencer à reabilitação cardíaca ou de fazer parte da reabilitação cardíaca e de ajudar na reabilitação cardíaca, ajuda também a combater os sintomas depressivos, os sintomas ansiosos e, portanto, não apenas na reabilitação cardíaca, mas acaba por ter benefícios também na vertente da saúde mental. Tem aqui outra questão, visto que ainda temos 4 minutinhos, portanto surgiu agora uma questão de um participante, que é para a SABA, portanto, how can the biobank support more behavioral research? Well, this will depend on the kind of study that will be submitted to us and the kind of data requested. Obviously, we are open for all these new investigations to take place. Within the CHRC, we have a line of research to do with mental health issues, and we actually, as I said, we are open to receive the kind of projects and data to be submitted to us. In terms of this specific question from Sophia, I think it really depends on the data that the investigator is collecting, and we can obviously help the investigator to set up a medical questionnaire. We can make the connection with the relevant medical clinic or medical doctors are involved in this kind of study, and we can, in collaboration, collect data along a certain number of months or even years, and we can help develop these studies along these lines. Muito obrigada. E, portanto, apenas mais uma última questão, que ainda temos 3 minutos, já agora vamos aproveitar para a discussão, para a Catarina. Portanto, o que considera que poderá ser feito de modo a poder assegurar programas de reabilitação cardíaca a todos os doentes coronários? Em primeiro lugar, acho que começa no hospital a referenciação pelos os médicos, a referenciá-los a fazer, e podemos começar com algo simples, que é, por exemplo, com a salinha onde fazem as provas de esforço. Por exemplo, começar a fazer a redução cardíaca mesmo dentro do hospital, ou seja, até aqui supostamente a redução cardíaca é através de uma equipa multidisciplinar, através do médico, cardiologista, enfermeiros, fisiologista do exercício, psicólogo, pronto, é uma equipa multidisciplinar e podia-se começar a implementar onde se faz a prova de esforço. Normalmente os esforços são de manhã, por exemplo, à tarde fazer a redução cardíaca nesse local, com essa tal equipa, até podia ser com estagiários, os enfermeiros que estão nas licenciaturas já a terminar, podia ser para caso que eu sei que há falta de recursos humanos e alguns materiais, era uma maneira de tentarmos de alguma forma, dessa forma, não sei, é uma ideia. Certo, muito obrigada, e damos então por terminada esta mesa de comunicações livres. Muito obrigada a todos os oradores pelos excelentes trabalhos. Para o CHRC é muito importante dar voz aos investigadores mais júniores, como os estudantes de doutoramento que estiveram aqui presentes, mas também ouvirmos estes group leaders, como foi o caso da professora Helena Soares e também da SABA. Obrigada, foi muitíssimo interessante.